vive lá em Marte, ele foi esquecido lá e começa a plantar batatas para tentar sobreviver. É um filme bem interessante, né? Que tem uma cena do filme mostrando basicamente que as condições de Marte, né, fazendo aqui dando uma geral para vocês, olha o tanto de satélite que nós temos, é só um pouco dos satélites que nós temos, né, das missões espaciais que a gente já enviou para Marte, para a Lua, enfim, várias dessas naves, desses satélites, eles nos dão informações importantes, né, sobre outros planetas e tal, comparando assim, e obviamente que todas essas missões elas estão baseadas no método científico, quer dizer, tudo é ciência, então todas as conclusões que a gente chega. Então, por exemplo, agora vocês devem ter ouvido falar da descoberta de água na face escura da Lua, né? Uma quantidade muito maior do que se suspeitava. Então, como é que eles descobriram isso sem ter pousado naquela região? Então, tudo baseado no método científico, né? E a ideia de a gente fazer uma pergunta, por exemplo, tem água na Lua? A gente formula uma hipótese. Pode ser que sim. E aí a gente vai e observa a ideia do fenômeno. Como que a gente vai observar? Nesse caso da Lua, parece que tem um telescópio que eles usam num avião que voa na troposfera. Aí depois analisa os resultados, né? Testa a hipótese, e aí, depois dos resultados, tiram as conclusões, escrevem as conclusões, que podem apoiar ou não as hipóteses, né? Se apoiar, beleza, eles vão publicar os resultados, se não, eles vão formular uma nova hipótese, tá? Isso aí eu já mostrei para vocês, esse fluxograma do método científico, ele é fundamental. Então, por exemplo, a gente teve a ideia o coletivo, a ideia de colocar aqui, por exemplo, menos 62 graus Celsius é a média, né, da temperatura em Marte. Então, pode ocorrer temperaturas entre 20 graus e menos 140 graus. Então, como é que eles descobrem isso, né? Como é que é feita essas medições? Então, aqui também tem uma comparação da atmosfera da Terra com a atmosfera de Marte, né? Então, vocês podem ver aqui que a quantidade de oxigênio em Marte é de 0,13%, né? Enquanto a nossa quantidade de oxigênio ela gira aqui em torno de 20%, 21%. Além disso, a atmosfera de Marte, 95% aqui, quase tudo é dióxido de carbono, CO2. Então, realmente, ele não conseguiria sair desse traje que ele está aqui, né? Ele tinha que andar com esse traje o tempo inteiro, porque ele não tinha disponibilidade de oxigênio. Por que eu estou fazendo essas comparações? Aqui, metano. A gente não vai achar metano em Marte. Água, 0,03 na atmosfera. Mas basicamente então é CO2, um pouquinho de azoto, N2, argônio, 1,6, oxigênio 0,13 e água 0,03. Na Terra, a maior quantidade é o nitrogênio, N2, 78%. E aí depois tem o oxigênio, 20%, argônio, água de 1 a 4%. Olha a quantidade de gás carbônico, CO2 aqui, ó. 0,035, neônio, hélio, metano, N2O, H2, O3, tá vendo? Então, fazendo essa comparação, a gente consegue entender um pouquinho das diferenças, né? E por que um ser vivo se desenvolve aqui não seria possível o desenvolvimento dele num outro planeta, né? E toda a nossa dependência da luz solar. E, obviamente, quando a gente compara com outros planetas, a gente vê que a Terra ela se encontra a uma distância do Sol que permite ali a gente não ser torrado pelo Sol nem ficar sob o gelo o tempo todo, né? Diferente de outros planetas que ou vão ser muito calor ou vão ser muito gelados. Isso permite que a gente tenha esse efeito estufa, né? E a vida possa se processar, a vida possa se manter, tendo em vista aí a retenção de calor pelos gases estufa, que a gente já falou disso,
né? E parte do calor é dissipado, mas a gente retém uma grande quantidade de calor, e aí a vida é possível no planeta Terra da forma com que a gente conhece. Tá? A gente já falou do efeito estufa, depois da intensificação do efeito estufa. É bom diferenciar, né? O buraco na camada de ozônio, que hoje a gente já tem um outro cenário, porque os gases CFCs foram proibidos, né, nos aerossóis, por exemplo, então, que aumenta a incidência de radiação ultravioleta por conta da falta do ozônio, e o efeito estufa, que é uma outra questão que provoca aí o aquecimento global, as mudanças climáticas. Então, são duas questões diferentes ligadas aí à questão ambiental. Né? Mas voltando e falando nos ecossistemas, nós temos que o conceito de ecossistema está ligado justamente com esses elementos climáticos, ambientais, nas condições ambientais, como a temperatura de um lugar, a incidência de luz, a umidade, né, a pressão atmosférica, a composição do solo, a acidez, a oxigenação, etc. Então, quando nós associamos as condições ambientais, né, os elementos abióticos, aos elementos bióticos, ou seja, aos seres vivos, às comunidades, ao conjunto de todas as populações de um determinado ambiente, associando esses dois fatores, nós temos, então, o conceito de ecossistema. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Certo? Bom, a gente já falou da biosfera também, né? Que é ali aquela camada onde nós podemos encontrar a vida, mas também a gente precisa ter em vista a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. Né? E, logicamente, que a biosfera ela vive nesse meio, né? Entre a atmosfera, entre a hidrosfera, entre a litosfera. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala de grandes ecossistemas, né, eu coloquei para vocês A, B, C, D e E. Será que vocês conseguiriam reconhecer esses ecossistemas olhando para essas fotos? E aí? O que é o A, o que é o B, o C, o D, o E e o F? Deixa eu apagar, deixa eu fechar a janela por causa do barulho. E aí? Alguém arriscaria falar? Quem é que consegue associar aí, consegue me dar um toque aí? O que é cada um desses ecossistemas? Alguém me fala aí. O que consegue reconhecer? Ué, é uma tundra? Qual? Ué? O E? Ah, O que você está falando que é o E? não, tá falando do ar. Ah, o que é o A? Olha, não sei, mas eu acho que é uma tundra. Isso, o A é uma tundra. Exatamente. A gente vê ali o gelo, né? Então a gente vai encontrar a tundra nas maiores, né? Nas maiores altitudes e nas maiores latitudes. Lembrando que latitude zero é o Equador. Né? Então a gente vai vir lá perto dos polos, nós vamos encontrar essa tundra, uma vegetação basicamente formada por musgos, né? Líquens. Muito bem. E o B? O que essa imagem sugere para vocês aí? Conífera? Coníferas. Mas como que a gente chama esse ecossistema, essa floresta de coníferas? Quem é que lembra disso? Floresta de coníferas. A gente tem o A, que é a tundra, e o B? Às vezes a gente confunde a tundra com a... E aí, Taiga? galera? Taiga, exatamente. Então, se a gente for descendo na latitude, né, das maiores latitudes, nós vamos ter a tundra lá em cima, né, no globo, próximo aos polos, depois a taiga, depois florestas temperadas na região temperada, que seria o C. Aí nós temos outros ecossistemas, como as pradarias, ou savanas, ou campos, né, que seria aqui basicamente a letra D. E o E? Como é que você chamaria o E? Que tipo de ecossistema vocês estão vendo aí?
Floresta equatorial? Floresta equatorial ou floresta tropical, né? Olha como é que está uma biodiversidade, né? Diferente de uma floresta temperada, que tem mais assim, uniforme, né? Uma quantidade, as árvores são muito parecidas. Aqui não, aqui já é um emaranhado de árvores, de vegetação, com alta biodiversidade. E o F? O F está na cara, né? O que é o F aí? Deserto? Deserto mesmo, né? Então a gente tem aí, esses são os grandes ecossistemas terrestres, tá? Bom, mas também a gente nos interessa os ecossistemas aquáticos, né? Em conhecer um pouco da vida aquática, né? Aí a gente está vendo aí uma foca e aí essas algas, né? Essas algas pluricelulares, né? São algas verdes, tem aí são bastante robustas, né? Compondo uma biomassa muito grande, né? No oceano. Então, nos interessa falar um pouquinho desses ecossistemas aquáticos. Mas antes disso, eu queria só lembrar para vocês que todos os ecossistemas, nós também vamos ter aquilo que a gente viu lá nas teias e cadeias alimentares, que são os produtores, que são aí sim os organismos autotróficos, fotossintetizadores, né, ou quimiosintetizadores, nesse caso aqui são as algas, os consumidores primários, secundários, etc., podem ser heterótrofos, são heterótrofos, podem ser frugívoros, nectívoros, insetívoros, piscívoros, hematófagos. No caso aqui a gente tem essa foca, tem quem se alimenta da foca, enfim. E os decompositores, que são heterótrofos, basicamente os fungos e as bactérias. Quando a gente fala de um ecossistema aquático, nós temos aí essa divisão. Vamos primeiro pegar essa divisão aqui em relação à luminosidade. Tá? Uma região muito iluminada, tá? Mais superficial, seria a zona fótica. Depois, se a gente aprofundar um pouco mais, nós vamos passar para a região disfótica, tá? Uma intensidade de luminosa menor. Isso aqui pode variar a profundidade, dependendo da turbidez da água, né? Essa luz pode chegar mais profundamente ou menos. E, por fim, uma região que a gente chama de afótica, sem luz, sem iluminação, tá? Além disso, a gente consegue classificar um ecossistema terrestre nas seguintes regiões. O plâncton, tá? Plâncton é essa região mais superficial, tá? Aqui, ó, com a letra P aqui, ó. Essa região mais superficial é o plâncton. O nécton, tá, ó, que é o meio, e o assoalho, que pode estar aqui na parte fótica, disfótica ou afótica, né? O assoalho, o chão, o solo do ambiente aquático, que é o bênton. Então, tem seres que vivem nesse assoalho mais profundo aqui, outros vivem nessa região, né? E outros estariam aqui mais próximo da zona fótica ou disfótica, tá? Então, plâncton, nécton e bênton, ok? Isso aí é familiar para vocês? Vocês lembram disso? Ou eu estou falando grego aqui? Eu estou falando coisas que vocês nunca viram. O que vocês me falam? Já conhecem isso aí? Ah, lembrava mais ou menos. E aí, quem mais se manifesta aí? Já viram? Tem conhecimento dessas regiões? Do texto que eu deixei para vocês, eu descrevo bem de forma sucinta, mas mais completo naquele texto que eu postei lá. Aí, ó, essas aí são organismos autotróficos. São as algas, podem ser algas pardas, vermelhas, verdes, né? Podem, em geral, aqui nesse caso, eu coloquei algas pluricelulares, parecem plantas, né? Algas macroscópicas, que é a uva, né? São, olha aqui, ó, laminária, são essas alguinhas que a gente consegue ver elas a olho nu, né? Quando essas algas, e aí eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, quando essas algas absorvem um determinado poluente, imagina só, poluentes são lançados na água e se misturam com sedimentos no solo. Eles vêm aqui, o sedimento, né, um poluente, se mistura aqui no solo. As algas, a absorção desses poluentes pelas algas e plantas aquáticas. Então,
Se esse poluente, imagina chumbo, vamos imaginar um poluente metal pesado, caiu chumbo numa lagoa, ou em algum ambiente aquático, num braço de mar, né, enfim, algum ecossistema aquático. Chumbo, metal pesado, foi absorvido pelas plantas, né, pelas algas ou pelas plantas aquáticas. Muito bem. O que acontece? A contaminação ela passa a ser cumulativa na cadeia alimentar. O que significa isso? Que os organismos que se alimentam dos produtores, eles passam, então, a absorver esse chumbo. Por exemplo, poderia ser mercúrio, chumbo, ou uma outra substância química que teria efeito cumulativo, né? Aí o animal se alimenta deste que comeu a planta. Então, a gente vai continuar contaminando a cadeia alimentar. Aí um outro peixe que se alimenta do peixe que comeu um marisco que se alimentou de micro-organismos ou de algas microscópicas, certo? Ou seja, na medida em que a gente avança na cadeia alimentar, um poluente bioacumulativo, ele vai aumentando o seu teor na cadeia alimentar. Por quê? Porque o chumbo, por exemplo, o mercúrio, ele não vai ser excretado por essas espécies. Aí nós vamos aumentando até que a maior concentração se ficaria no topo da cadeia. Então, quando o ser humano, né, ele vai consumir esse peixe, ele acaba adquirindo o maior teor na cadeia alimentar. Então, se a gente pensar, quem é o organismo com a maior concentração do poluente? É o topo da cadeia. É o último nível trófico. Tá? Esse efeito de bioacumulação também é chamado de magnificação trófica. Tá? E ele ocorre, é um tipo de poluição de ambientes aquáticos. Um outro desequilíbrio ambiental, né, uma outra perturbação ambiental, é a eutrofização que a gente já falou. Tá? E eu queria fazer essa revisão rápida aqui. Ó. O que é uma eutrofização? A eutrofização se dá basicamente pela diminuição do oxigênio no ambiente aquático. Tá? Então, vamos dizer assim, o efeito da eutrofização é a diminuição do oxigênio dissolvido, tá, no ambiente aquático, e obviamente vai fazer a mortandade de organismos aeróbicos, por exemplo, peixes. Então a gente tem excesso de nutrientes chegando, fósforo, nitrogênio. Esse excesso de nutrientes pode vir por esgoto, pode vir com lixiviação de fertilizantes, enfim, de alguma maneira, esse excesso de nutrientes acaba fazendo com que ocorra um aumento da biomassa, né? Um aumento da biomassa, por exemplo, a matéria orgânica de algas. Então, você tem um crescimento, baita crescimento de algas, né? Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses meninos nadando aqui, ó. Um crescimento forte de algas. Essas algas, elas começaram a crescer, se desenvolver, por conta do excesso de nutrientes. Aí elas vão morrer. E essa matéria orgânica vai ser alimento para bactérias aeróbicas. Então, se essas algas, se essa biomassa é alimento para bactérias, e essas bactérias são aeróbicas, essas bactérias elas têm um aumento na população e aumenta também a demanda pelo oxigênio, porque elas são aeróbicas. Então, aumenta a demanda bioquímica pelo oxigênio, que a gente chama de DBO. Tá? Aumenta a DBO, elas vão consumir o oxigênio e o oxigênio dissolvido reduz. Diminuindo o oxigênio, nós temos uma mortandade de peixes e outros organismos aeróbicos. Este processo, esse distúrbio, essa perturbação ou desequilíbrio ambiental, nós chamamos de eutrofização. Beleza? Bom, aqui nós temos as algas do plâncton, microscópicas. Essas algas nós chamamos de fitoplâncton, tá? Nós temos aquelas algas que nós vimos lá que são macroscópicas, que também são autotróficas, que também fazem parte, né, do que nós chamamos lá de produtores, e essas aqui são as microscópicas, responsáveis por 90% do oxigênio atmosférico que existe nesse planeta.
Então, se a gente for lá atrás, na comparação, né, das duas atmosferas, quando a gente olha para essa quantidade de oxigênio, de O2, no planeta Terra, comparando com Marte, que não tem praticamente nada de oxigênio, esse oxigênio que nós temos no planeta, ele se deve a essas algas aqui, ao fitoplâncton, as algas microscópicas. Olha só as formas dela, quantas espécies existem. São algas basicamente responsáveis, né, pela produção de oxigênio e por todo esse oxigênio que nós temos na nossa atmosfera. Ok? Basicamente são algas marinhas, né? Existem algas de água doce também, mas basicamente são as algas microscópicas, né? o fitoplâncton oceânico que produz esse oxigênio que a gente tem. E se alimentam, né, na verdade, dessas algas que a gente tem aí. Elas podem produzir o efeito da maré vermelha, por exemplo, que mata peixes, né? Aí é uma relação ecológica de amensalismo, né, que o Vitor falou com a gente, que Vinícius falou com a gente. Esse amensalismo são algas que produzem uma substância tóxica que impede o crescimento de outras algas. Então aqui a gente tem esse efeito da maré vermelha, e aí elas são tóxicas para peixes, né? Essas algas aqui que produzem isso. Aqui a gente tem também as fazendas marinhas. Então essas algas macroscópicas, por exemplo, elas são muitas vezes cultivadas, né, em fazendas marinhas. Para que a gente cultiva essas algas? Aí, ó, ontem mesmo eu comi essas balinhas aqui, ó, balinhas de alga, né? Esse okake aqui que é um alimento feito à base de alga, né? Essas balinhas aqui. A gente, no sushi, né, tem essa alga que envolve aí, ó, uma alga muito apreciada, mas também na parte de cosmética, na parte de beleza, né, a gente tem vários produtos farmacológicos, alimentos, todos produzidos à base de alga, né. Aqui também algumas, né, porque são algas que vão produzir aqui algas tipo um cimento, que é o diatomito, o agar-agar, serve aí também para fazer meios de cultura de bactérias, espessantes de sorvete, enfim, a quantidade de produtos que são oriundos, né, das algas é muito grande. E às vezes a gente nem percebe isso. Aí, mais alguns aqui, né, a gente tem aqui aqui na cera de polimento dos carros, tem aí uma alga que tem uma capacidade de produzir essas coisas. No próprio creme dental nós vamos ter, né? Enfim, em produtos alimentícios, cosmética, aí vai, até na parte odontológica, né? Esses alginatos aí, para dentista, né? Na ortodontia, enfim, é uma quantidade bastante grande de produtos oriundos aí das algas. Os líquens, só para a gente lembrar aí, os líquens é uma relação ecológica, né, um mutualismo entre a alga e um fungo, tá? Então a gente vai encontrar nos líquens aqui, olha, uma microfotografia de uma alga com fungo. Os líquens, eles permitem que as algas possam viver em ambiente terrestre. Tá? Então, é uma relação de mutualismo. As algas, elas fazem fotossíntese, né? E os fungos, então, acabam se beneficiando disso, e os fungos permitem que as algas vivam em um ambiente terrestre. Tá? Então, existem vários tipos de líquens. Os líquens são indicadores de ambiente, de qualidade do ar. Então, onde tem líquen, o ar é mais puro, vamos dizer assim, tem menos poluição. Bom, quando a gente sai dos ecossistemas, sejam eles aquáticos ou terrestres, nós caímos, então, na ideia de que a gente pode regionalizar um ecossistema, né? Então, quando a gente tem um conjunto de comunidades de uma determinada região geográfica, presentes em um domínio de vegetação contínua, influenciados por fatores climáticos próprios, então nós temos aí o conceito de bioma. Então, aqui é um mapa dos biomas brasileiros, tá?
Então, ecossistemas regionalizados, definidos e tal. E super importante que vocês saibam, né, que bioma que é esse aqui, qual que é esse, ou seja, localizar cada um desses biomas no mapa. Na geografia, a gente tem também as regiões biogeográficas brasileiras, né? A gente talvez aqui teria inserido aqui a mata de cocais e as araucárias. Mas para a biologia, o que vale são esses 6 biomas aí, ó. E aí, será que vocês saberiam indicar qual que é o primeiro bioma, qual que é o segundo, qual que é o terceiro? Vamos falar rapidinho aí, qual que é o vermelho? Quem é que me fala aqui qual que é o bioma que está em cor vermelha? Sem demora. Quem é que sabe? Vamos acordar aí, galera. Caatinga? Caatinga, isso aí. E o amarelo? Cerrado. Errado, isso aí. Tá? Esse marronzinho que está aqui, ó, está na divisa com a Bolívia. Nossa, esse aí eu não sei não. Ah, para. Quem é que sabe aí? Pantanal. Pantanal. Lá no final aqui, ó, Rio Grande do Sul, aqui, ó. Esse aqui do Rio Grande do Sul, qual que é? Pampas. Pampas, né? Os Campos Sulinos. Esse que percorre todo o nosso litoral aqui, ó. E entra um pouquinho para o interior. Qual que é esse? Floresta tropical? É uma floresta tropical, mas quando a gente fala em bioma brasileiro, qual que é? Quem é que Mata fala aí? Atlântica. Mata Atlântica. E aqui, o grandão aqui, Amazônia, né? Amazônia. Isso aí. Cada um desses possuem aí, né, espécies. Esse aqui é um mero, um peixe que está em extinção, né? A baleia jubarte, a ararinha azul. Existem espécies, o lobo-guará, espécies da fauna brasileira, super importante. Aqui eu coloquei algumas que são ameaçadas de extinção: onça-pintada, o cervo do Pantanal, arara azul, peixe-boi, surucucu, macaco-aranha, pirarucu. Né? Cada uma dessas espécies, elas são típicas de um desses biomas. Né? Então, o pirarucu, quando a gente pega aqui, ó, é um peixe amazônico, um peixe super importante. Os flamingos, a ararinha azul, urubu-rei, tatu-canastra, tamanduá-bandeira, jabuti, jacaré do papo amarelo, mico-leão de cara dourada, tartaruga, preguiça de coleira, mico-leão dourado, falcão, lobo-guará, anta, mico-leão preto. Então, são espécies, né, que compõem a fauna brasileira. Às vezes a gente conhece muito bem a fauna africana, conhece elefante, girafa, zebra e tal, mas conhece pouco a fauna brasileira. Então, com uma superfície total de 8 bilhões e 500 mil, né, quilômetros quadrados, você já imaginou quantas diferenças é possível encontrar nos 4 cantos do país? Então, assim, quantas espécies? Então, o Brasil é praticamente um continente. Então, o que acontece na região amazônica é muito diferente do que acontece na região sul, né, que é bem diferente do que acontece na região nordeste. Então, o nosso país, a biogeografia dele, os biomas, fazem com que ele seja um país com altíssima biodiversidade. Né? E da totalidade do território nacional, a gente tem aqui uma distribuição percentual dos biomas. Né? O bioma menorzinho que a gente tem aqui é o Pampa e o Pantanal, só com 2% do território brasileiro. Aí depois a gente tem a Mata Atlântica, a Caatinga, com 10%, Mata Atlântica com 13%, o Cerrado com 24% e a Amazônia 49%. Né? Então, isso aí na cobertura original. A gente sabe que a Mata Atlântica ela foi bastante degradada, né? Bastante devastada, e dessa quantidade que sobraram menos de 10%, né? Dos 100% de Mata Atlântica que existia. Aqui, então, a gente já viu esse mapa. E aí, olha só, agora vamos ver. Olhando para essa foto, que bioma é esse? E aí? Será que você consegue reconhecer que bioma é esse aí? Cerrado. Cerrado, isso aí. Muita gente acaba confundindo com a caatinga e tal. A gente tem aí árvores tortuosas, né? A gente tem aí também as árvores com uma casca mais grossa. Pra vocês terem uma ideia, o mesmo tamanho da copa dessa árvore é o tamanho da raiz. Né? Então, assim, o cerrado ele não é
nós não temos problema de água no Cerrado, muito pelo contrário, o Cerrado é a caixa d'água nacional, né? Existe uma grande quantidade de água subterrânea aí. E esse? Pantanal? Pantanal, né? Tão destruído nessas últimas queimadas aí, né, que vocês viram, passando aí na TV, a gente viu os bombeiros estão até hoje lá tentando apagar o fogo no Pantanal. E aí? Isso tá fácil. Caatinga. Caatinga, né? Aí, é difícil a gente pensar, né, mas aí tem aí nesse caso a gente tem um elemento importante. É uma floresta tropical, mas nós temos duas florestas tropicais no Brasil, a Mata Atlântica e a Amazônia. O que você acha que é essa aí? Amazônica. A Amazônia, né? Basicamente pela sua bacia hidrográfica e tal, né? Essas grande quantidade de rios e tal. É a Mata Atlântica, né? Tá vendo? Bastante diversa, biodiversa. E os Campos Sulinos, olha a foto. Basicamente no Rio Grande do Sul, também estende para as fronteiras do Uruguai e Argentina. O clima lá é subtropical, predominantemente com verão quente, inverno bem frio, chuvas regularmente distribuídas ao longo do ano. E a fauna aí é representada pela perdiz, o pica-pau do campo, tatu-galinha, cachorro do mato, jararaca, do banhado, dos pampas e muitos outros. Então é importante a gente ter uma noção das características de cada um desses biomas. No Pantanal, basicamente nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Ele tem menor extensão nas terras bolivianas e paraguaias. O regime de chuva, a gente sabe que tem com secas e cheias, fica bem demarcado. A gente está vendo aí umas alterações nesses regimes, né? A gente está vendo aí uma seca muito extensa, né? Bastante rigorosa no Pantanal esse ano, mas tem uma época de cheia e uma época de mais seca. É a maior planície inundável do mundo, por isso possui grandes concentrações de vida silvestre, né? Aí, 325 espécies, sendo 15 endêmicas de aves, com mais de 400, e aves com mais de 400 espécies. Então, a gente tem aí uma biodiversidade fora do comum. Na Caatinga, ocupa grande parte do Nordeste brasileiro, né? O clima é semiárido, com chuvas irregulares. A vegetação pode ser arbórea, arbustiva, apresentando um tipo de carrasco, né? Essa vegetação fechada, espinhosa, formações abertas, com domínio de cactáceas bem adaptadas à escassez de água. E aí, grande diversidade de aves, 348 espécies registradas. A Mata Atlântica já estende praticamente muitos estados, né? Do norte, do nordeste ao sul do país. Hoje resta só 7% do seu território original, muita precipitação, muita chuva, diferentes climas, considerado uma das florestas tropicais mais ameaçadas do mundo. E aí a gente tem alguns dados, assim, até um pouco desatualizados, mas das 17 espécies de primatas, 9 são endêmicas, ou seja, só existem na Amazônia, na Mata Atlântica, e 10 estão seriamente ameaçadas. No total foram registradas 130 espécies de mamíferos, sendo 51 endêmicas. Além disso, são 160 espécies de aves endêmicas, 183 de anfíbios, 143 de répteis. Então, são números que vão aumentando à medida que os estudos científicos eles se processam. O Cerrado, basicamente no Planalto Central, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Piauí, Maranhão, pontos isolados também da Amazônia e no Paraná. O clima é caracterizado por duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. O Cerradão, que é uma formação florestal, uma formação florestal, o Campo Limpo, o Campo Sujo, então ele tem várias fitofisionomias. Né? O cerrado ele possui vários tipos de cerrado. Né? Aí a gente está basicamente falando do cerradão, que é essa foto aí, de um campo limpo ou campo sujo, campos rupestres, né? Apresenta também sempre com uma camada herbácea, uma vegetação mais herbácea, esse capim que vocês estão vendo aí, ó. As raízes são muito profundas, tá?
arbustos e árvores tortuosas com casca grossa, raízes profundas e folhas recobertas com ceras, uma folha mais coriácea, mais rígida. E a vegetação é bem resistente ao fogo. E aí a fauna de mamíferos é representada, por exemplo, pelo lobo-guará, tamanduá-bandeira, tatu-canastra e etc. A Amazônia é o maior bioma, abrangendo 9 países, né? E a maior extensão fica mesmo no Brasil. Possui a maior biodiversidade tropical do mundo. Muita coisa a gente não sabe da Amazônia, né? Ele tem um complexo sistema hidrográfico com várias áreas inundadas, que contribui para a maior fauna de peixes de água doce do mundo. E destaque para os primatas, que possuem espécies como o sagui-leãozinho, sagui-anão, pesando respectivamente 120 gramas e 150 gramas, isso adulto. O macaco acari e o macaco aranha, que podem pesar mais de 7 quilos, além de outros mamíferos como ariranha, peixe-boi, etc. Então, assim, é um ecossistema, é um bioma bastante desconhecido, a gente tem muito que conhecer da Amazônia ainda, para poder entender um pouco mais dos seus detalhes. Eu queria só mostrar esse gráfico da dinâmica de populações para vocês, né? Se você observar esse gráfico, vocês estão vendo assim, se a gente pensar o número de indivíduos de uma determinada população em função do tempo, toda população, qualquer espécie, ela tende a crescer, porque existe uma fase de adaptação da população ao ambiente, né? E aí um crescimento acelerado ou exponencial. E depois que essa população atingir um determinado número de indivíduos, existe uma capacidade de suporte do ambiente, ou seja, o ambiente ele tem uma capacidade limitada. E a população pode ultrapassar a capacidade limite. Ela pode ultrapassar. Mas aí ela acaba tendo essa resistência ambiental, porque nós vamos ter uma disponibilidade de alimento, que é limitada, etc., até que essa população ela tende a se estabilizar, né, o tamanho populacional onde ocorrem oscilações, tá? E isso aqui a gente considera que é um equilíbrio, né? Então a população cresce e entra em equilíbrio. Um equilíbrio dinâmico um equilíbrio dinâmico, mas toda a população tende a ter um crescimento inicial até ela atingir ali a capacidade de suporte e depois entra em equilíbrio, tá? O que está acontecendo com a população humana? Se a gente identificar aí os números, né, da população humana, nós tínhamos lá nos anos de 1800, tá vendo? 1 bilhão, 2 bilhões em 1900, tá vendo? Depois foi para 3, depois para 6, ó. Então a gente teve assim, um período, um crescimento pequeno, e depois um baita crescimento. E aí, acredita-se, fazendo uma projeção, que em 2012 atingiu 7 bilhões, acredita-se que a gente vai também ter essa estabilidade, né? Em 2024 seriam 8 bilhões, depois 9 bilhões, em 2048, ou seja, teve esse boom aqui, e depois talvez tenha uma estabilização. Não sei, vamos ver. Em alguns países a gente já pode observar isso. Mas o fato é que nós vamos ter fatores limitantes. Fatores limitantes com a produção de alimento, fatores limitantes com a questão da energia, com a disponibilidade de recursos naturais, que são recursos finitos, né, não renováveis. Né, então, a questão tanto de alimento, né, na agricultura quanto na pecuária, a disponibilidade de energia para toda essa turma toda, e a questão das indústrias e tal. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós estamos basicamente pensando como é que nós vamos harmonizar essas atividades econômicas de agricultura, pecuária, a produção de petróleo, as hidrelétricas, né, a produção de energia, a mineração, as indústrias, enfim. E como é que a gente vai passar por uma perturbação ambiental, porque a gente já está vendo uma poluição atmosférica bastante progressiva, né, com problemas de chuva ácida, inversão térmica, e como que a gente soluciona isso, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem as emissões, a gente pode fazer um inventário das emissões por transporte, né, por pessoa. Então, se a gente considerar os aviões e o tanto de
que eles carregam de pessoas, né? A gente tem aí 153 gramas de CO2 por pessoa por quilômetro, já os automóveis 115, ônibus 30, né? E aí, no caso, são esses trem, né? Trem elétricos, trem-bala e tal, 2,2. Então, obviamente, para o desenvolvimento sustentável, a nossa matriz de transporte ela vai ter que se adaptar, né? Para emissões em menor escala, para uma economia de redução de emissão de carbono. Isso aí não tem como. Então, a gente já está, basicamente, migrando para estruturas de transporte coletivo, né? Para que a gente possa reduzir aí as emissões de CO2. E a questão